Amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, amém? Obrigado por sua presença, obrigado pela sua disponibilidade em estar conosco nesta manhã. Você que nos assiste pela internet, o meu abraço, esteja bem certo da minha e da nossa grande alegria por sua companhia, mesmo separados fisicamente, mas unidos estamos na mesma esperança que é a segunda vinda de Jesus. Mas eu quero que você que está nos assistindo esteja conosco aqui presencialmente a partir de amanhã às 7 horas da noite, aí segunda em diante às 20 horas, às 8 horas, mas especialmente no domingo às 7 horas da noite, aguardamos você, a sua família, ok? Faça esse esforço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque vai ouvir a palavra do Senhor. Amigos, o tema que vamos abordar nessa manhã, como já foi mencionado, comunhão e missão. Daqui a pouco a gente vai usar alguns slides para a conclusão da mensagem. Mas eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de São Marcos, capítulo 3, o versículo 13 até o verso 19. O livro de Marcos, capítulo 3, verso 13 até o verso 19. Marcos, capítulo 3, versículo 13 em diante. Olha o que está escrito. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Verso 14. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Versículo 15. E também a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Até aí. Após uma noite inteira em oração, em comunhão com o Pai, no dia imediato, Jesus escolheu os seus discípulos e os chamou de apóstolos, que significa enviado. Jesus os chamou para duas coisas. Primeiro, estarem com ele. Segundo, os enviar a pregar. Amigos, a mensagem dessa manhã, pela graça do Senhor, tem um objetivo específico: transformar a sua vida e a minha vida. Se você colocar em prática o que, pela graça do Senhor, estaremos apresentando, sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Mas já vou adiantar: é batalha, é luta. O inimigo fará de tudo para você não colocar em prática aquilo que vamos estudar nesta manhã. E eu quero continuar falando sobre a pessoa magnífica de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é magnífico, Ele é maravilhoso e é o nosso modelo de vida. A vida do nosso querido Jesus se dividia entre o monte da comunhão e o convívio com as multidões. O Senhor Jesus recebia graça, força e poder para depois transmitir. E Jesus, que é Jesus, puro, perfeito, era um homem de oração, era um homem de comunhão. Imagine você e eu que somos pecadores. E porque o nosso mestre era um homem de profunda comunhão com o Pai. Aliás, você sabia que todas as obras, milagres e curas que o nosso Senhor Jesus realizou foi resultado da sua comunhão com o Pai? Ele não usou da sua divindade para fazer milagres.
em momentos específicos, a sua divindade irrompia através da humanidade. Mas é fato que a comunhão com o Pai o capacitava para a mais nobre tarefa de evangelizar, curar, libertar e transformar as pessoas. E Jesus tinha essa comunhão com o Pai, porque ele sabia que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra as forças espirituais do mal. E você e eu, por nós mesmos, não conseguimos vencer, entre aspas, uma mínima tentação sequer. Jesus foi a pessoa mais tentada nesse planeta, dia e noite. Todo o inferno se levantou contra Jesus. O objetivo era fazê-lo pecar ou desistir de você. Mas todas as tentativas de Satanás foram frustradas, porque Jesus não cortava a sua comunhão com o Pai. Se Jesus se desligasse do Pai em algum momento, estaria fadado ao fracasso. Mas o Senhor Jesus se agarrava ao Pai, e Jesus é o nosso modelo de vida. Ele não veio apenas para morrer, claro que foi o ápice. A morte, sepultamento e ressurreição de Jesus garantiu a nossa salvação e completa libertação. Mas ele não veio apenas para morrer, veio para viver e nos ensinar a viver. É o nosso modelo de vida, nosso espelho. Olhe para Jesus. Como é que ele tratava as pessoas? Como é que ele orava? Como é que ele pregava? Como é que ele atendia as pessoas? E não fazia acepção de pessoas. Assim devemos ser você e eu. É claro que não somos iguais a Jesus, mas podemos orar e pedir: Senhor, faça-me mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. E naquilo que fracassarmos, cairmos, Senhor, me perdoa, me dê um novo coração, me dê uma nova chance. Eu quero prosseguir, eu quero continuar. Deve ser a nossa oração. E após uma noite inteira em oração, Jesus costumava passar noites inteiras em oração. Claro que não todas as noites, pelo menos eu não vejo isso na Bíblia, mas muitas noites, especialmente no Monte das Oliveiras e no Jardim do Getsêmani, que eram locais habituais de retiro do mestre, ele passava noites inteiras em oração. Já imaginou, gente? E no dia imediato não ia dormir, saía para evangelizar. E após uma dessas noites, no dia imediato, chamou os seus discípulos. Eu creio, amigos, que o chamado que Jesus fez aos seus discípulos não é exclusivo para eles, mas para você e para mim do século 21. E assim como Jesus chamou os discípulos para estarem com Ele e os enviar a pregar, é para você também, é para mim também. Estar com Ele e pregar o Evangelho. Comunhão e missão. Eis o segredo de uma vida vitoriosa, feliz. Não é só comunhão e não é só missão. São as duas coisas unidas. Aí você será mais que vencedor. E eu quero destacar aqui a comunhão que nos levará à missão. Amigos, a comunhão com Deus é a coisa mais importante nesta vida. Nada é mais importante do que você estar aos pés de Jesus. Ellen White, escritora adventista inspirada pelo Espírito Santo, escreveu o seguinte: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso vossa primeira tarefa. Não é segunda, não é terceira, é a primeira tarefa. Em outras palavras, primeiro Deus, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas primeiro Deus. Far-nos-ia passar muito bem por dia
uma hora aos pés do Salvador, meditando em sua vida terrestre, especialmente nas cenas finais, sua vida seria e será uma nova vida. Porque ao contemplarmos Jesus, ao contemplarmos o Senhor, milagres vão acontecer em nossa vida. Presta atenção no que vamos mencionar agora, por gentileza. Eu chamo a sua atenção para um fato interessante agora. Quanto mais comunhão com Deus você tiver mediante a oração particular e o estudo da Bíblia, milagres vão acontecer. Primeiro, você vai enxergar a Deus, vai contemplar a sua glória e automaticamente vai se enxergar. Vou repetir. Ao manter comunhão com Deus, especialmente pela Bíblia e pela oração particular, milagres vão acontecer. Primeiro, vai enxergar a Deus, a sua glória, a pessoa magnífica de Deus. Em segundo lugar, vai se enxergar. E ao se enxergar, você não vai se exaltar. Deus é estrategista. Quando chamou os seus discípulos, não os chamou porque eram melhores do que os outros, mas apesar de suas falhas, pecados e limitações, mas o objetivo era um só: transformá-los mediante a comunhão. Pode ver que a Bíblia destaca João e Tiago, apelidados de Boanerges, que significa filhos do trovão, ou seja, explosivos, pavio curto. Deus queria usá-los, mas primeiro transformá-los. Deus quer usar você e a mim, mas eu tenho falhas no meu caráter, eu preciso ser transformado por Deus, para ser mais usado por Ele. O apóstolo João, você conhece muito bem a história, de filho do trovão a discípulo do amor. Se fizéssemos aqui uma pesquisa, ou até uma vigília de testemunhos, por exemplo, você testemunharia do poder transformador na sua vida. Porque quanto mais íntimo de Jesus, mais nos enxergaremos e mais clamaremos por um novo coração. Eu gosto de coisas práticas. Permita-me com muito respeito à sua experiência, ao seu conhecimento, sugerir um método de comunhão com Deus. Se quiser, anote. Fique à vontade. Mas é só assim que nossa vida será uma nova vida, se você desejar. Amigos, assim que você acordar, busque a Deus em oração particular. E ao orar ao Senhor, comece adorando-o por quem Ele é. Normalmente a gente começa agradecendo. Errado não é, mas não é o ideal. O ideal é a gente começar adorando o Senhor por quem Ele é. Então escolha 1, 2 ou 3 atributos do seu caráter: amor, misericordioso, puro, perfeito, santo, eterno, imutável. Escolha 1, 2 ou 3 ou mais, enfim, e medite no caráter de Deus, nos atributos do seu caráter, e expresse ao Senhor, isso ajoelhado, preferencialmente. Claro que a pessoa pode orar sentado, mas preferencialmente ajoelhado. Expresse ao Senhor os seus sentimentos em relação a quem Ele é.
Fale com Deus, abra-lhe o coração. Em seguida, você peça o perdão dos seus pecados, porque ao contemplar a Deus em sua glória, você vai se enxergar. Peça o perdão dos pecados e agradeça pela vida, pela saúde, pela família, pelo ar que você respira, a água que bebe, o sol que brilha, a roupa que você tem para vestir, uma casa para morar. Agradeça ao Senhor. Comece adorando por quem Ele é. Peça o perdão dos pecados. Agradeça ao Senhor. E em quarto lugar, peça o batismo do Espírito Santo. Não saia de casa sem pedir o batismo do Espírito Santo, porque é somente Ele que nos dá vitória, é somente Ele que nos liberta, é somente Ele que nos transforma. Ele é o representante pessoal do Senhor Jesus aqui na terra. E em quinto lugar, tenha uma lista de oração intercessora por pessoas que você quer ganhar para Jesus, seja parente, amigos, enfim. Na minha lista de oração, que eu oro há mais de 20 anos, eu oro por determinada pessoa há mais de 20 anos. Uma delas é meu amigo João Paulo. Desde quando nos conhecemos, todo dia, todos os dias. Mas há pessoas que não são batizadas ainda, e que eu oro por elas também, pedindo a graça do Senhor, um milagre. E durante essa semana queremos contar aqui alguns milagres como resultado da oração intercessora. Amigos, se você fizer isso, milagres vão acontecer. Isso ajoelhado. Depois, pegue a sua Bíblia. Senta, preferencialmente tem ali uma mesa, uma caneta, um papel, um caderno, enfim. E não saia de casa sem meditar em pelo menos um capítulo da Bíblia. Eu participo do projeto RPSP, Reavivados por Sua Palavra, um projeto mundial da igreja, que visa ler a Bíblia toda em 3 anos. Sem pressa, mas de forma meditativa. E quem se lembra, hoje foi Salmo 126. Tem salmos que são curtos, mas teve também Salmo 119. Enfim, mas o que você vai fazer? Sugestão para você. Pegue uma caneta, um papel, enfim, abra a Bíblia, leia o capítulo, se for necessário, releia, e no papel, você coloque ao lado, o que Deus está falando comigo. E para facilitar, você pode reescrever alguns textos que tocaram o seu coração. E nisso você interage com Deus. Nisso Deus fala ao seu coração, experiência própria. Depois disso, você vai fazer a lição da escola sabatina. Não saia de casa sem fazer a lição da escola sabatina. E ainda um adendo: escolha um livro de Ellen White para você ler. Eu sugiro o livro Caminho a Cristo. Para aqueles que já leram, releia. Ou O Desejado de Todas as Nações, ou o livro Educação, ou Patriarcas e Profetas, qualquer um deles. Mas uma coisa é certa, sua experiência será maravilhosa. Maravilhosa. O livro Desejado de Todas as Nações, onde eu falei, eu vou ler esse livro, mas vou ler assim, sem pressa. Se você pegar o meu livro, vai ver que está tudo marcado, pintado e anotado. Gente, eu confesso a vocês, eu chorei muitas e muitas vezes. Quanta beleza nos levando a Cristo, a palavra, exaltando a pessoa de Jesus, é simplesmente fantástico. Amigos, olha para cá. Nos meus cálculos, você não vai sair de casa sem passar pelo menos 1 hora aos pés de Jesus. Comece adorando, porque Ele é. Medite nos atributos do seu caráter. Peça o perdão dos pecados. Peça o batismo do Espírito Santo. Ora de forma intercessora.
depois vá à Bíblia, um capítulo de forma meditativa, depois lição da escola sabatina, e ainda um trecho, nem se for um parágrafo, de algum livro do dom de profecia. Aí você vai sair de casa uma nova criatura. Mas o que vai acontecer em sua vida? Você vai enxergar a Deus, vai se enxergar, e ao se enxergar não vai se exaltar, porque ao se enxergar você verá quem realmente é. Amigos, você sabe qual é? Deixa eu descer um pouco aqui, não sei se vai atrapalhar a câmera, se atrapalhar eu volto. Você sabe qual é o pior pecado de Laodiceia? Laodiceia é a 7ª fase das 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então Laodiceia é a última fase, não tem elogio. Nosso professor de Bíblia está aqui, não tem elogio. Mas o que Laodiceia diz? Sou rico, estou abastado e não tenho falta de nada. Aí Jesus fala: você não sabe que és um pobre, cego, miserável e nu. E por que não sabe? É porque não se enxerga. E por que não se enxerga? Porque não está enxergando Deus. E por que não enxerga Deus? Porque a comunhão está fraca. O dia que você colocar em prática a comunhão, sua vida será outra vida. Deus vai se manifestar em você. Porque quando você for pregar, dar um estudo bíblico, vai ver que quem faz a obra não é você, é Deus em você. É somente Deus. Amigos, presta atenção numa coisa: nós somos pó, somos pecadores, nossa natureza é pecadora, é pecaminosa. O coração natural é egoísta, orgulhoso. Se não for a graça de Jesus, ninguém vai entrar no céu. Porque o ser humano já nasce perdido. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. Se o ser humano não aceitar Cristo, não for transformado por Cristo, ele se perde. Ele só desenvolve os frutos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito Santo. É uma guerra. A salvação é Cristo. E você precisa buscá-lo para se enxergar e sempre depender dele. Porque quando a pessoa não busca Jesus, ele depende do seu conhecimento, ele depende da sua estratégia. E diz a palavra: não se estribe no seu próprio entendimento. Quem dava vitórias a Davi é o Senhor, e quem dá vitórias a você é o Senhor. Eu vou passar aqui alguns slides para a gente continuar. Presta atenção, por gentileza, nos textos selecionados que estão aqui. Ok. Aí está o primeiro slide. Permita-me usar aqui. Olha aqui. Veja o que diz a serva do Senhor. Não sei se dá para todos enxergarem. Ó, quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de faltas se sentirá a seus próprios olhos, pois sua visão ficará mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Está vendo? Quanto mais próximo, mais você se enxerga. Olha essa outra aqui. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus está despertando você. Quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. Está aí a fonte. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar seu caráter, caráter divino. Mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma inequívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo.
Estão captando? O famoso C.S. Lewis, que no passado era ateu, depois se converteu, escreveu vários livros, agora já é falecido. Tem muitas citações dele na internet, enfim, você pode, os livros dele, eu tenho vários livros dele, muitos aqui leem os livros dele. Mas observe essa citação aqui. Olha que impacto. Quanto mais santo o homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Quanto mais você se enxerga, mais humilde é, mais dependência de Jesus. Porque você fala: Senhor, sem ti nada posso fazer. O escritor chamado Ben Patterson, no seu livro Aprofundando o Diálogo com Deus, na página 16, escreve o seguinte: a falta de oração é o pior dos pecados. Nada mais é do que a raiz de todos os pecados. Olha só, impressionante. Ainda diz: talvez a demora de Deus em responder às orações seja porque sabe que precisamos mais de sua presença do que daquilo que lhe pedimos. Deus quer você bem junto a Ele, ligado a Ele, unido a Ele. A oração, diz Ben Patterson, torna-se superior àquilo que pedimos. Impressionante. James Kemp, um outro escritor, fala assim: Satanás ri dos nossos esforços, ridiculariza nossa sabedoria, mas treme quando oramos. E Ellen White fala que todo o inferno treme e os demônios fogem quando o mais simples cristão se coloca ajoelhado aos pés de Jesus. C.S. Lewis diz: há um céu aberto dentro de um quarto fechado quando começo a orar. Se fôssemos homens e mulheres de oração, São Paulo iria tremer. Porque quando a igreja orou, Atos 4:32, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. É preciso mais oração, que vai resultar na missão, veremos daqui a pouco. A serva do Senhor fala assim: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Está vendo? As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Tem gente que está no pecado porque não está em comunhão. Ninguém, diz Ellen White, sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora sequer. E você sabe que tem outra citação dela que diz que a oração é a respiração da alma. Quanto tempo a pessoa passa sem respirar? Imagine, se a pessoa passar muito tempo sem respirar, ela morre. Quanto tempo uma pessoa pode passar sem oração e estar viva espiritualmente falando? É por isso que diz a palavra: tem gente que tem nome de que vive, mas está morto. Se Jesus Cristo voltar agora, essa pessoa está perdida, porque está desligada da fonte. Amigos, pecado, de acordo com a 1 João 3, verso 4, é transgressão da lei. Mas também tem uma explicação que pecado é ruptura da nossa ligação com o Pai. É o pior pecado, afastar-se do Pai. Esse escritor e evangelista, Leonard Ravenhill, tem aí uma breve biografia dele. Foi evangelista, escritor britânico, escreveu vários livros, e tem várias citações dele que a gente gosta de apresentar. Uma delas é essa aqui, ó: não me diga quantas reuniões andas, nem quantos dons tens, nem quantos sermões pregas, nem quantas gravações fizestes. Me diz quanto tempo você fica a sós com Deus, e digo-te o quão espiritual você é. Olha aqui, ó. Cristão que não sofre aflições desse mundo, diz ele, está vivendo o evangelho errado.
Porque todo aquele que está em Cristo, unido a Jesus, sofre as perseguições de Satanás. O diabo é incomodado. Aliás, alguém disse que enquanto Paulo vivia, o diabo não tinha sossego. Porque Paulo era um homem de oração e missão. Agora, a pessoa que não tem isso no coração, não incomoda. As únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não são mudadas por ele. Tem gente que vem para cá e quer mudar tudo, né? Negócio de Ellen White, santuário, e começa a falar mal, é porque essa pessoa não está permitindo ser transformada por Deus. Claro que tem seus questionamentos, e dúvida não é pecado. Mas quando tudo é esclarecido, e a pessoa permanece, aí é complicado. Aí envolve rebeldia. Nenhum homem é maior do que sua vida de oração. E agora vai mexer comigo. O pastor que não está orando está brincando. As pessoas que não estão orando estão desviando. O púlpito pode ser uma vitrine para mostrar os talentos de uma pessoa. Já o quarto de oração não permite nenhum exibicionismo. É lá que você chora aos pés de Jesus. É lá que você clama. É lá que você derrama, como diz Salmo 62, verso 8, derramai o coração perante Ele. Tem gente que chora em frente a uma cena, na televisão ou internet, uma cena romântica, mas poucas pessoas choram devido aos seus próprios pecados. E Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram devido às suas próprias fraquezas. Somente no quarto de oração. Agora observe, irmãos, essa citação do Dr. Ben Maxson. É um dos nossos professores na Andrews. Eu acho essa citação esplêndida, fantástica. Se você captar a mensagem dessa citação, olha só, você será impactado. Diz ele, nunca foi a intenção de Deus, nem Ele nos equipou para lutar contra as forças do mal neste mundo. Interessante, né? A única batalha para a qual estamos equipados, diz o Dr. Ben Maxson, é a batalha da autorrendição. À medida que vencemos essa batalha da autorrendição, nossas vidas como cristãos, discípulos, se transformam em vidas de triunfo e vitória. Porque quando assolados por provações ou tentações, Jesus é quem luta na batalha, não nós como discípulos. E se você associar essa citação ao Efésios capítulo 6, verso 12, que fala para a gente tomar todo o capacete da salvação, a espada do Espírito, é justamente se você se render a Cristo. Porque a espada é a palavra. É a rendição, você falar, eu me rendo aos teus pés. Tem até uma música, né? Eu me rendo aos teus pés, porque o Senhor vence, e eu estou aqui para em ti ser mais que vencedor. Observe agora, Ellen White, Ciência do Bom Viver. O maior perigo do homem está em enganar-se a si mesmo, em condescender com a presunção, que é a autoconfiança, separando-se assim de Deus, a fonte de sua força. A menos que sejam corrigidas pelo Santo Espírito de Deus, nossas tendências naturais encerram em si mesmas os germes da morte. Está vendo? A menos que nos ponhamos em uma ligação vital com Deus, não podemos resistir aos profanos efeitos da satisfação própria, do amor de nós mesmos e da tentação de pecar. Ou seja, não há vitória sem Cristo. Não é apenas no início da vida cristã que se deve fazer essa renúncia. A cada passo de avanço em direção ao céu, ela deve ser renovada. Foi o que disse meu amigo pastor João Paulo. Essa semana de evangelismo é para um reavivamento e renovação pessoal. Aí está, renovada. Todas as nossas boas obras são dependentes de um poder fora de nós. Deve haver, portanto, um constante anelo do coração para Deus, uma contínua e fervorosa confissão de pecado e humilhação da alma perante Ele, perante o Senhor.
Irmãos, estão entendendo? Tudo certo? Olha aqui, ó. Essa citação, irmãos, eu ainda quero fazer um quadro dela. Olha que coisa, que ouro, que preciosidade. Veja só. A oração é a resposta para cada problema da vida. Ela nos põe em sintonia com a sabedoria divina, a qual sabe como ajustar cada coisa perfeitamente. Às vezes, deixamos de orar em certas circunstâncias, porque a nosso ver a situação é sem esperança. Mas nada é impossível com Deus. Nada é tão emaranhado que não possa ser remediado. Nenhuma relação humana é tão tensa que Deus não possa trazer a reconciliação e a compreensão. Nenhum hábito é tão profundamente enraizado que não possa ser vencido. Ninguém é tão fraco que ele não possa tornar forte. Amém? Ninguém é tão doente que ele não possa curar. Nenhuma mente é tão obscura que não possa tornar brilhante. Se alguma coisa nos causa preocupação ou ansiedade, paremos de propagá-la e confiemos em Deus por restauração, amor e poder. Amém? Tudo certo, gente? Fenomenal, você não acha? Agora, irmãos, olha aqui na tela. Tudo isso é para nos moldar. Porque Deus tem uma missão. E para isso chamou você. Chamou a igreja. A missão é clara. Jesus veio para pregar o evangelho do reino, o arrependimento. E para chegar às pessoas e transformá-las, ele curava. Enfim, é a missão. E nós temos essa missão dada pelo mestre. Dr. Gordon diz assim, ó: dobre os joelhos e ore. Depois, levante-se e trabalhe. Ou seja, comunhão e missão. Ellen White diz assim: carecemos de viver uma vida dupla, vida de pensamento e ação, de silenciosa prece e infatigável trabalho. Comunhão e missão. Oração e esforço, esforço e oração serão a ocupação de nossa vida. Deveis orar como se a eficiência e o louvor fossem todos atribuíveis a Deus, e labutar como se o dever fosse todo vosso. É meu dever, é seu dever. E olha aqui, ó. Aquele que nada faz, senão orar, diz ela, em breve deixará de fazer. Não é só comunhão, é a missão, é o evangelismo. Com uma mão, diz ela, devem os obreiros apoderar-se de Cristo, enquanto com a outra devem apanhar pecadores ao Salvador. A comissão do Salvador, diz ela, aos discípulos, incluía todos os crentes, abrange todos os crentes em Cristo até o fim dos séculos. Olha o que ela diz, gente: é um erro fatal supor que a obra de salvar almas depende apenas do pastor ordenado. É erro fatal, porque todos que recebemos a graça do Senhor, estamos aqui para transmiti-la. Todos a quem veio a celestial inspiração são depositários do evangelho. Todos quantos recebem a vida de Cristo são mandados trabalhar pela salvação de seus semelhantes. Para essa obra foi estabelecida a igreja, e todos quantos tomam sobre si os seus sagrados votos comprometem-se assim a ser cobreiros de Cristo. Coisa impressionante, irmãos, simplesmente maravilhoso. Seja qual for a vocação de uma pessoa na vida, seu primeiro interesse deve ser ganhar almas para Jesus. Qual a sua profissão? Qual a sua vocação? Mas a primeira coisa, o seu primeiro interesse é ganhar almas para Jesus. Meu talento, meu ministério. Amém? Ok, e aí para a gente... Os cristãos, olha que coisa fantástica esse texto. Falando contra a apostasia. Os cristãos cujo zelo, fervor e amor crescem constantemente,
não apostatam nunca. É a falta de envolvimento, comunhão e missão que leva à apostasia. Daqui a pouco a pessoa está fora da igreja. Por quê? Cortou a sua comunhão com Deus e automaticamente não tem missão. São aqueles que não se acham empenhados nessa obra desinteressada, os que se acham numa condição enferma e chegam a esgotar-se com lutas, dúvidas, murmurações, pecados, arrependimentos, até perderem toda a consciência do que seja verdadeira religião. Forte, hein? E aqui, irmãos, olha o texto fantástico, Mateus 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E eu vou dizer para você, a igreja adventista do sétimo dia está presente em mais de 213 países e ilhas do mundo. É claro que temos desafios enormes, mas uma coisa é certa: o mesmo Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes, como resultado da oração e comunhão, e que levou o início da igreja cristã de forma tão poderosa. Pedro pregou e em um sermão, quase 3.000 foram batizados. Depois chegou o número a quase 5.000. E cada vez crescia mais o número de membros e discípulos. E curas e milagres cada vez mais acontecendo. O mesmo Espírito Santo derramado no Pentecostes será derramado em forma de chuva serôdia, a dotação máxima do Espírito, nos últimos dias, para concluirmos a obra que o Senhor nos confiou. Amém? Se você colocar em prática, sua vida nunca mais será a mesma. Disse o Senhor Jesus: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco, quantos dias? Até quando? Você sabe que essa expressão bíblica, consumação do século, significa fim do mundo? Ou seja, até o fim do mundo, Jesus estará com você, e ainda mais por toda a eternidade. Amém? Olha aqui na tela, você pode ler comigo, fazendo um favor? Vamos lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É fantástico, meus amigos, a palavra do Senhor. Vamos de novo, por gentileza, João 20, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Vamos lá, todo mundo junto. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus amigos? E finalizando aqui os slides, olha que citação fantástica. Aqui é o batismo do etíope eunuco, por Filipe, Atos capítulo 8. O Senhor determinou que a proclamação desta mensagem fosse a maior e mais importante obra no mundo para o presente tempo. Amigo e amiga, até aqui ficou claro? Jesus orou uma noite inteira, no dia imediato chamou os discípulos para duas coisas: estarem com ele e os enviar a pregar. Estar com Jesus é comunhão, e enviar a pregar é missão. E vimos aqui a importância da comunhão e da missão. Agora eu pergunto, qual deve ser a nossa decisão? Depois da mensagem, qual deve ser a nossa decisão? O que você deve fazer? O que eu devo fazer? Oi? Como disse o Senhor Jesus: faça isso e viverás. Coloque em prática. Primeiro, não saia de casa sem a comunhão, e esteja sempre pronto para a missão, porque Deus vai te usar, e pessoas vão se converter, pessoas serão transformadas, o Espírito Santo vai estar com você, não porque você é perfeito, mas porque Ele te ama e quer transformar você.
E é só na missão, meus amigos, que temos a mente de Cristo. É só na missão, comunhão e missão. Porque o negócio de Jesus é ganhar almas. A comida e a bebida de Jesus era ganhar almas. Oi? Exatamente. Eu quero encerrar contando uma história de conversão, de batismo. E depois eu quero fazer uma oração por você, por todos aqui, e também por você de forma bem destacada, por você que ainda não é batizado, porque Deus está chamando você. Uma vez fomos convidados para fazer uma semana de evangelismo na Inglaterra, em uma igreja de fala portuguesa. E foi gratificante e desafiador, porque batizar uma pessoa na Europa, ou fora da nossa realidade, é como batizar aqui 50. Eu confesso a vocês que no começo daquela semana de evangelismo, em Londres, eu fiquei angustiado. E quantas madrugadas eu clamei a Deus, falei assim: por que eu vinha para cá? Eu não vim para comprar, que eu não tenho dinheiro. Passear, a gente passeia automaticamente, porque eles levam a gente para passear, conhecer vários lugares encantadores. Mas eu disse: Senhor, eu vim aqui para ganhar almas, e eu sei que a realidade dessa região é diferente do Brasil, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é todo poderoso. E outra, irmãos, ninguém nem pediu uma oração sequer, mas nem uma visita, porque visitar lá é muito difícil, é muito trabalho, e é invasão de privacidade de você ir de casa em casa e distribuir folhetos ou fazer algum convite para as pessoas estudarem a Bíblia. Então cada um no seu canto. Mas eu orei a Deus e falei: Senhor, que o Senhor faça um milagre. Amigos, na terça-feira daquela semana, nós começamos com uma sexta-feira à noite, sexta, sábado, domingo. Na terça-feira, as coisas começaram a mudar. Deus começou quer dizer, ele estava agindo, né? Mas também estava agindo em mim, para ver o que é que realmente eu queria. Porque na obra missionária você vai se deparar com uma tremenda realidade: barreiras. O diabo vai fazer de tudo para a pessoa não aceitar e não ser batizada. É uma batalha. Aí leva você a clamar. Veja a estratégia de Deus em chamar você para o evangelismo. Você vai clamar, fala: Senhor, eu estou dando estudo bíblico, eu estou fazendo apelo, eu estou fazendo de tudo, mas a pessoa não se move. Alguns estão amarrados aos vícios. Senhor, faça um milagre. E clamando ao Senhor, as coisas começaram a mudar. As pessoas começaram a pedir oração, alguns até visita, e decisões foram acontecendo. Um decidiu o batismo, o outro também, o outro também. Sabe quantos batizamos naquela semana? 17 pessoas. Imagine. Deus seja louvado. Mas eu destaco a história de uma pessoa, Isabel. Isabel, natural de Portugal, casada com um brasileiro, vivendo há muitos anos na Inglaterra. O marido batizado, os filhos batizados, familiares todos batizados na igreja, mas a Isabel, nada. Na semana foi apenas uma noite, na sexta-feira à noite, cujo tema era: qual o pecado que não tem perdão? Coincidentemente ou não, sexta-feira que vem será o tema que, pela graça do Senhor, estaremos abordando aqui. E naquela noite pregamos, e eu não a conheci, obviamente. Ela foi pela primeira vez naquela noite, sentou-se assim no terceiro banco. No meio da pregação, levantou a mão: pastor, tem uma pergunta. Pois não? Aí perguntou sobre a pessoa do Espírito Santo, e nós explicamos para ela brevemente.
Terminamos a programação, fizemos um apelo para as pessoas que quisessem tomar uma decisão ao lado de Jesus, serem batizadas futuramente, que viessem à frente para receberem uma oração especial. Muitos foram, menos a Isabel. Sentada ficou o tempo todo. Ok. Encerramos, eu fui à porta cumprimentar as pessoas. Ela ficou por último e ficou sentada. Aí estava lá o pastor, eu, alguns líderes, o restante das pessoas já estavam se dirigindo para os seus lares. Isso era 9h40 da noite. Aí ela se levantou e foi ao meu encontro na porta. Pastor, eu posso conversar com você? Eu falei, claro. Não, pastor, mas eu preciso de tempo. E tem que ser agora. Eu falei, não há problema. Onde você está hospedado? Eu falei, na casa de fulano de tal. Ela disse, é meu parente. Aí ela chamou o parente, que estava ali também. Ah, está na sua casa? Sim. Eu quero conversar com ele, pode ser lá? Claro. Pastor, pode? Eu falei, vamos lá. Chegamos por volta de umas 10 horas da noite, onde eu estava hospedado. O casal que me hospedava, que era parente da Isabel, disse, pastor, você não conhece a história dessa mulher. Essa mulher, pastor, já fez vários estudos bíblicos. Muitos anos frequenta a igreja, mas nunca tomou a decisão ao lado do batismo, ao lado de Jesus. Pastor, eu e minha esposa, disse o Hélio, vamos orar aqui na cozinha. Por favor, converse com a Isabel aqui na sala. Ok. A Isabel sentou, eu sentei ao lado dela. E conversa vai, conversa vem, né? Quebra gelo. Pergunto dela, quanto tempo está na Inglaterra. Enfim, começamos a conversar. Deu 10h30 da noite. Deu quase 11 da noite. Aí eu falei, Isabel, é o seguinte, você foi pela primeira vez essa noite na igreja. Parabéns, pelo menos essa semana, né? Eu sei que você já frequenta a igreja. Mas Isabel, amanhã teremos um batismo. E eu quero que você seja batizada. Ela olhou para mim com um sorriso, um tanto, né? E disse assim, pastor, não, eu não estou preparada. Eu falei, Isabel, quantos estudos bíblicos você já fez? O parente dela já havia dito, mas eu queria saber da boca dela. Ah, já fiz mais de 4. Eu falei, então Isabel, há quanto tempo você frequenta a igreja? Ah, muitos anos. Eu falei, então, se você não estiver preparada, ninguém mais está. Eu falei, você já é PhD em adventista. Amanhã eu quero batizá-la. Não, pastor, não estou preparada, pastor. E outra amanhã? Eu falei, irmã, o que falta para você? E fiz uma enquete. Você fuma? Não. Tem vício da bebida alcoólica? Não. Drogas? Não. Você é casado legalmente? Claro, meu marido é adventista. Eu falei, então, eu fui perguntando. E fui fazer uma enquete. Ela falou assim, eu falei, tá vendo, irmã, nada te impede. E mesmo se tivesse alguma coisa que impediria, você pode tomar uma decisão e abandonar, porque Deus pode todas as coisas. Não, pastor, não faço nada disso. Eu falei, então, irmã, amanhã é o dia. Não, pastor. Eu falei, irmã, olha bem nos meus olhos. Ela estava do meu lado. Eu falei, olha bem nos meus olhos. Eu vim do Brasil só para te batizar. Ela deu risada, falou assim, vários pastores falaram o mesmo que você está falando. Deu 11h30 da noite. Deu meia-noite. E eu cansado, no dia seguinte tinha que pregar de manhã. À tarde era o batismo, domingo retornava para o Brasil. Eu falei, Isabel, você não está entendendo. Vou dizer de novo. Eu vim aqui só para te batizar. E vai ser amanhã. Não estou lhe forçando, porque Deus não força ninguém. Mas estou fazendo um apelo em nome de Jesus. Não, pastor, não adianta. Não adianta. Irmãos, eu usei vários textos bíblicos. Várias, entre aspas, técnicas. Vamos para cá, vamos para lá e nada. E deu 00:30.
E estava dando 1 da manhã, e eu já, né? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, olha só, atenção. O Espírito Santo falou assim, pergunta para ela, qual a razão dela ter te procurado essa noite, essa hora da noite, se não é para tomar a decisão de ser batizada. E eu confesso a vocês, sabe quando você ouve e não atende? Eu pensei assim, mas isso é simples. Eu já usei tantas técnicas aqui e confesso a vocês, para minha vergonha eu ignorei. E continuei falando. E o tempo passando. E a mulher dura de coração. O Espírito Santo falou assim, pergunta para ela, qual a razão dela ter te procurado essa hora da noite, se não é para tomar a decisão de ser batizada. Eu parei, pensei, e quando a impressão veio acho que a terceira vez, eu falei, Isabel, olha nos meus olhos. Isabel, por que você me procurou essa hora da noite para conversar, se não é para você tomar a decisão de ser batizada? Irmãos, não me pergunte como. Ela baixou a cabeça, começou a chorar e fez assim, eu quero. Eu falei, não acredito. Eu falei, não é possível. Eu estou até essa hora da noite. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fui para lá, para cá. Irmãos, Deus me ensinou uma lição. Quem faz a obra é Ele. É o Espírito Santo. A história não acabou. Eu tenho o vídeo dela. Não coloquei aqui porque preocupado com o tempo. Mas olha, desculpa. Eu falei, Isabel, parabéns. Irmão, ela chorava. E combinamos de fazer uma surpresa para todo mundo. E falamos, Isabel, amanhã você vem para a igreja do jeito que você está aqui agora. Só traga uma segunda muda de roupa numa sacolinha, esconde, nem para o seu marido, para sua família. Desculpa, irmãos. Esconde. Tá bom. No apelo não vá na frente. Na manhã de manhã, no apelo não vá na frente. Mas sei que você já aceitou, tá bom. Porque à tarde teremos o batismo. E eu vou entrar na água para te batizar. E foi assim. Tivemos a pregação na parte da manhã, naquele sábado. Almoçamos todo mundo junto. À tarde o batismo. Por volta de 5 da tarde. Aí as outras pessoas foram batizadas. E eu com o microfone na mão disse a todos, vocês creem em milagres? Claro. Eu disse, vocês agora verão um milagre ao vivo e a cores. Tirei o terno, tirei o sapato, na frente de todo mundo. Falei, calma, irmãos, calma. Peguei o microfone, era sem fio. Entrei na água. Havia 2 pastores batizando. O tanque lá é no púlpito, não é em cima assim. Tirava uma tampa e o tanque lá. Aí eu subi, eu tirei assim ali o terno, aí voltei, entrei no tanque. Quando entrei no tanque, eu falei, irmãos, tem um milagre aqui. Há muitos anos essa pessoa frequenta a igreja, já fez vários cursos bíblicos e todos ficaram antenados. Essa pessoa foi apenas uma noite na conferência, e a noite passada, ou a madrugada passada, ou essa madrugada, conversamos por várias horas, e um milagre aconteceu. E nesta manhã vocês verão ela ser batizada. E eu disse, Isabel, levante-se e venha. Irmãos, pensa numa igreja inteira impactada e chorando. Ela se levantou, do jeito que estava, entrou no tanque, eu abracei e batizamos a Isabel para a glória do Senhor. Foi lindo, foi lindo. O marido, os filhos, o Hélio, a família, todos foram à frente abraçá-la. Terminamos o batismo, terminamos a programação. No dia seguinte,
ela, o marido e os filhos falaram: pastor, queremos pagar um almoço para você, antes de você viajar. Eu falei: ok. Aí no dia seguinte preparei as malas, fomos para o almoço, do almoço para o aeroporto. Mas no almoço ela me entregou uma carta e disse: pastor, leia só no avião. Gente, mulher é curiosa, mas naquele dia eu falei assim: não acredito. Até chegar no aeroporto, até pegar o avião, até ele decolar, e eu prometi. Ok. Aí chegou no aeroporto, eu falei: esse avião não vai decolar não. Aí quando ele decolou, eu peguei a carta. Uma mulher, uma senhora estava ao meu lado. Quando eu abri a carta, ela escrevendo, expressando a sua alegria, estava escrito em um trecho: pastor, sabe qual foi o momento que eu tomei a decisão para o batismo? Foi quando você perguntou o porquê eu lhe procurei aquela hora da noite, se não era para tomar a decisão. E ela usou uma linguagem dela: pastor, esse momento foi mágico. Você sabe que mágica não é diante de Deus, né? Mas foi mágico. Irmãos, eu chorava no avião. A mulher ao meu lado olhava assim, e eu chorava. Eu digo uma coisa para você: o Espírito Santo pode todas as coisas. Recentemente fiquei sabendo que a Isabel permanece firme na fé, para a glória do Senhor. Deus é Deus. Deus é Deus. Durante essa semana eu quero contar aqui histórias impactantes de como Deus opera, como Deus faz a obra. Mas eu quero encerrar agora fazendo uma oração por você e por sua família. Eu quero pedir que Deus opere um milagre em você. Você que já é batizado na igreja adventista, o apelo é: permaneça firme na fé. Não olhe para trás, não abandone, porque Jesus está voltando. Como diz a serva do Senhor, já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Ele está voltando. E você que ainda não é batizado na igreja adventista, eu quero fazer uma oração por você, para você se preparar e um dia ser batizado. Quando? Eu não sei. Não estamos marcando datas, mas a sua decisão pode ser agora, e receber uma oração para que a sua decisão seja selada e abençoada por Deus. Eu pergunto: posso orar por você? Você permite esse servo aqui orar por você? Quantos aqui ainda não são batizados na igreja adventista? Levante a mão, bem alto, com fé e coragem, em cima. Fica em pé, por favor. Você que levantou a mão, fica em pé. Nós vamos orar por você. E permaneça em pé um pouquinho. Se levante e permaneça em pé. Há alguém que já foi batizado, mas se afastou da igreja? Se há alguém assim, fica em pé também, que vamos orar por você. Obrigado, 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 obrigado. Olha aqui. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Permaneça em pé. Tem uma frase em caminhões por aí que fala assim, ó: nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu digo para você nessa manhã: não é o homem, é o Filho do homem. É Ele que faz a obra. Amém? Agora, outra pergunta:
Você que está sentado, conhece alguém que está em pé? Se você conhece, por favor, se levante, vá até essa pessoa e dê um abraço nela. Eu vejo aqui a minha querida irmã. Você é de Jesus, irmã. O Espírito Santo está com você. Pode abraçar e fique, por favor, ao lado dessa pessoa. Eu estou vendo, creio eu, um amigo que é uma pessoa com deficiência visual. A gente chama de um PCD, pessoa com deficiência. E é um grande amigo nosso. Quem está abraçando ele? Ele está de boné, se eu não me engano. Aleluia. Aleluia. Eu conversei com a minha querida irmã aqui, mãe dessas lindas crianças. Deixa eu ver o seu nome, irmão. Esqueci o seu nome. Qual é o nome dela? Pastor João Paulo? Aquela esposa do japonês. Eu esqueci o seu nome, mas eu tenho aqui. Elisângela. É você. E a Sofia, cadê a Sofia? Linda Sofia, Laura e Anne. Está ali embaixo. Que legal. Agora, olha para cá, por favor. Olha aqui. Você que está em pé com seus amigos, eu quero que você venha aqui à frente para a gente fazer oração especial. Pode vir, Elisângela, a Sofia, pode vir. Você que está na galeria, eu vou esperar você descer. Não tenha pressa de ir embora, mas eu quero que você venha aqui, por favor. Em nome de Jesus, venha. Mônica, privilégio estar com você, Mônica. Pode se aproximar mais, por favor. Pode vir aqui. Como é seu nome? Deus abençoe, Thaís, é um privilégio. Antônio, xará do meu irmão. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar aqui a nossa amiga. Obrigado por acompanhar esse jovem. Murilo, Deus abençoe. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Oi, olha quem está aqui. Deixa eu cumprimentar também. Como está, minha querida? Seu nome? Elisa. Deus abençoe. Prazer. Como está, minha querida? Seu nome? Deus abençoe você. É um privilégio. Obrigado por vocês estarem acompanhando. É um privilégio estar com vocês aqui. Rogério, estamos junto. Estamos junto. Você é de Jesus. Amém? Você veio com quem aqui, Rogério? Onde está o José Filho? Ok. Mais um deficiente visual conosco. Vocês são nossos irmãos. Quem está mais enxergando aqui são vocês. Enxergando a pessoa de Cristo. Amém? Claro, com muitas outras pessoas. Obrigado, viu? E eu vi que você faz parte do projeto Visão Real. É um pequeno grupo, se eu não me engano. Amém. Sério? Que legal, gente. Eu sei que aqui o MAP, o Ministério Adventista das Possibilidades, é uma das referências. Parabéns, irmã. Como que é? Atleta paralímpico. Atleta paraolímpico? Vou correr 10 quilômetros amanhã. E como é que você vai correr? Com 2 guias? Rapaz, como é que funciona isso, irmã? Na Unasp, no Capão. Parabéns. Parabéns. Deus seja louvado. Manda foto para mim. Se você tiver condições, alguém tira foto. Eu quero, irmã, me ajuda essas imagens, porque é um espetáculo. Imagine isso, obrigado. Vocês podem chegar um pouquinho, como diz o pastor Luiz Gonçalves, chega mais perto. Pode vir um pouquinho mais aqui, por gentileza. Obrigado, viu? Show. Pode vir. Deixa eu ver se tem algum boliviano aqui. Aqui à frente. Tem? Tem aqui, ó, pelo que eu estou vendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oi?
Gente do céu, deixa eu ver aqui. Melhor não olhar, né, gente? É melhor não olhar. Mas eu quero abraçar todos vocês. Há mais alguém que necessita ficar em pé e dar um passo de fé? Eu vou convidar todos a se colocar em pé, por favor. Por favor. Temos uma música selecionada e eu quero que você ouça essa música. Após a música a gente vai fazer uma oração especial por você. Ouça essa mensagem. E enquanto a mensagem estiver sendo cantada e apresentada, eu quero ver até onde eu consigo chegar aqui para dar um abraço em você. Tá bom? Aí onde eu estiver, depois da música a gente ora. Presta atenção na letra. Olha que linda música. Andado de Jesus, pense um pouco nesse instante, no poder da sua cruz. Seu amor não tem limite. Amém, Senhor, amém. Olha só. Não tem lógica ou razão. Não tem lógica ou razão. Que amor maravilhoso. Seu olhar é um convite. Eu fico emocionado. Para aceitar o seu perdão. Aceitar o perdão de Jesus. Ele perdoa. Hoje é o dia Hoje. de voltar. Hoje é o dia de voltar. É hoje. Não olhes para trás. Aleluia, Senhor. Se teu coração falar, Aleluia. não adies nada mais. Só Jesus te ama assim. Só Jesus, irmãos, mais ninguém. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para mim. Vem, meu filho, aqui estou. Os defeitos do passado, seu poder vai transformar. Os espinhos do pecado, seu amor vai arrancar. O vazio que te atormenta, só Jesus vai preencher. Se tua vida Ele aceitar, pra que mais se esconder? Hoje é o dia de Hoje é o dia. voltar. Hoje é o dia de voltar. Não Amém? olhes para trás. Olhe somente para Jesus. Se teu Amém? coração Parabéns. falar, Jesus fala ao coração. não adies Não deixe para depois. nada mais. Deus abençoe. Só Jesus te ama assim. Lá na cruz em ti pensou. Tu és tudo para Deus abençoe José. Você é um homem de Deus. Vem, meu filho, aqui estou.
parabéns. Jesus que fala assim. Parabéns, parabéns. Olha só, Lá na cruz, Lá na cruz. eu te esperei. Ele te esperou e agora está feliz porque você aceitou. Volta agora para mim. Todo tempo eu te amei. É um privilégio estar com vocês aqui. É um privilégio. Deus abençoe. Deixa eu dar um abraço nessa amiga aqui. Amém. Parabéns. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o nome dela? Amém. Irmãos, eu quero fazer uma oração. Vamos fechar os olhos, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Que música linda, Senhor. Que mensagem musical gostosa de ouvir. E de adoração ao Senhor, de exaltação ao Senhor. Porque na cruz o Senhor deu a vida por nós. E te louvamos porque o Senhor não está mais numa cruz. Não está também na sepultura. O Senhor está vivo. E está aqui no meio de nós. Receba todo o nosso louvor e adoração. E nos prepare para o teu reino. E neste preparo, Senhor, nos ajude a nos mantermos aos teus pés, em comunhão e em missão. Queremos receber a paz, a graça, o amor, a misericórdia, o perdão. E queremos levar o amor, a graça, a misericórdia, o perdão e a libertação que nos alcançou. Pai, essas pessoas que se levantaram, foram à frente ou estão aqui no corredor, neste momento sagrado, pastor João Paulo Beraldinelli e eu, como ministros do Evangelho, dedicamos todos eles ao Senhor. Pedimos por favor uma bênção muito especial na vida pessoal, familiar, na vida física, mental e espiritual. Que o Senhor venha selar a decisão de cada um aqui, e que todos sejam batizados em breve, e se preparem para a volta de Jesus. Afasta o inimigo da nossa vida, da nossa família, nos cubra com o manto sagrado da justiça de Jesus, e quando Cristo Jesus retornar, que todos tenhamos um lugar no teu reino celestial. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Por favor, nos perdoe. Por favor, nos lave no sangue do Cordeiro. Faça de nós instrumentos de amor, instrumentos de salvação. Pai querido, estaremos saindo agora para o almoço, para as atividades da tarde. E amanhã, Senhor, às 7 horas da noite, às 19 horas, pedimos que o Senhor traga todos aqui, para uma vez mais, ouvirmos a Tua palavra e adorá-lo na beleza da Tua santidade. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso amigo, nosso Senhor e Salvador, e todos dizem amém.